Você acorda no meio da noite, o coração acelerado, a imagem ainda vívida. Alguém que morreu há anos estava ali, olhando para você, dizendo algo que você não consegue mais lembrar. E por um segundo, você não sabe se foi real. Agora imagine isso sem ciência, sem neurologia, sem nenhuma explicação sobre o que acabou de acontecer com sua mente. Você é um ser humano há 40 mil anos, dormindo no chão de uma caverna. E alguém que morreu volta a te visitar toda vez que você fecha os olhos. O que você pensaria? Durante a maior parte da história humana, sonhos não eram fenômenos cerebrais. Eram mensagens, eram visitas, eram portais. E isso mudou tudo. Antes de existir qualquer religião organizada, antes da escrita, antes das cidades, os humanos já tinham uma crença quase universal. O mundo dos sonhos era tão real quanto o mundo acordado. Talvez mais. Nas culturas mais antigas que conhecemos, o sonho tinha peso de realidade. Os sumérios, que viveram há mais de 5 mil anos na região do atual Iraque, registravam sonhos em tábuas de argila. Não por curiosidade, por necessidade. Para eles, sonhar com determinado deus era uma ordem direta, não uma sugestão. O rei Gudea de Lagash, por volta de 2100 a.C., construiu um templo inteiro porque sonhou com um homem com asas de águia que lhe mostrou um projeto arquitetônico. Ele não hesitou, não questionou. Contratou arquitetos e começou a obra. O sonho era o briefing. Os egípcios antigos foram ainda mais sistemáticos. Eles criaram santuários específicos para sonhar, chamados de Serapeuns, dedicados ao deus Serapis. Peregrinos viajavam centenas de quilômetros, ficavam dias em jejum e oração, e então dormiam dentro do templo esperando uma mensagem divina. Esse processo tinha um nome: incubação de sonhos. E não era superstição de povo ignorante, era tecnologia. A melhor tecnologia disponível para acessar respostas que a mente consciente não conseguia alcançar. Os egípcios também tinham um livro, o Livro dos Sonhos, escrito por volta de 1275 a.C., com mais de 200 sonhos catalogados e suas interpretações. Sonhar com dentes caindo significava a morte de parentes. Sonhar com cerveja significava alegria. Sonhar com o rosto no espelho, perigo iminente. Eles levavam isso tão a sério quanto levamos laudos médicos hoje. Os gregos herdaram essa tradição e a sofisticaram. Para eles, existiam 3 tipos de sonho distintos. O primeiro era o sonho comum, produzido pela mente cansada, sem significado especial. O segundo era o sonho profético, enviado pelos deuses para avisar sobre eventos futuros. Esses vinham pelo portão de chifre, material translúcido que deixava passar a verdade. O terceiro era o sonho falso, enviado para enganar. Esses chegavam pelo portão de marfim, opaco, que distorcia tudo. Homero descreveu esses portões na Odisseia, não como metáfora, como geografia real de um lugar que a alma visitava durante o sono. Aristóteles foi o primeiro a discordar. Ele propôs, no século IV a.C., que sonhos poderiam ter origem fisiológica, não divina, que o corpo em repouso processava as sensações do dia anterior. Ninguém levou muito a sério por mais de 2000 anos. Na Mesopotâmia, os sonhos ruins tinham um protocolo de contenção. Se você sonhava com algo aterrorizante, não bastava acordar e tentar esquecer. Você precisava realizar um ritual específico antes do sol nascer, ou o conteúdo do sonho se materializaria na sua vida. O medo não era psicológico, era literal. Existe um texto assírio, de cerca de 700 a.C., com instruções detalhadas. Molhar as mãos em água benta, repetir uma fórmula específica e então tocar a terra com a mão molhada, para transferir o mal do sonho para o solo. Não muito diferente do que algumas pessoas fazem hoje. E talvez não seja coincidência. Pesquisadores de antropologia cognitiva argumentam que essa necessidade de ritualizar sonhos ruins pode ter raiz evolutiva. Acordar de um pesadelo sem nenhuma forma de processá-lo era perturbador o suficiente para afetar o comportamento no dia seguinte. O ritual era, na prática, uma forma primitiva de regulação emocional. A superstição pode ter sido mais funcional do que parece. Os povos indígenas das Américas desenvolveram uma das relações mais elaboradas com os sonhos que a humanidade já criou. Para os iroqueses, no atual Nordeste dos Estados Unidos e Canadá, o sonho não revelava o futuro. Ele revelava o desejo mais profundo da alma. E esse desejo tinha que ser satisfeito, obrigatoriamente. Se alguém sonhava que queria um determinado objeto, a comunidade inteira se mobilizava para providenciar. Se alguém sonhava com um ritual específico, o ritual era realizado no dia seguinte. Recusar o desejo da alma revelado em sonho era considerado tão perigoso quanto recusar comida a alguém com fome.
Os jesuítas que chegaram ao território no século XVII ficaram perturbados. Eles registraram um sistema nos diários missionários, sem entender muito bem o que estavam vendo. Um psicanalista do século XX teria reconhecido imediatamente. Freud, quando publicou A Interpretação dos Sonhos em 1899, apresentou a ideia como revolucionária. Sonhos são expressões disfarçadas de desejos inconscientes. Os iroqueses tinham chegado à mesma conclusão séculos antes, sem o latim e sem o divã. O que mudou então? A ciência do sono começou a tomar forma no século XX. Em 1953, Eugene Azerinsky e Nathaniel Kleitman descobriram o sono REM, aquele estágio em que os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras e os sonhos mais vívidos acontecem. Pela primeira vez, o sonho tinha uma assinatura fisiológica, algo mensurável, algo que existia no corpo, não no mundo espiritual. E aí, lentamente, o sonho perdeu seu prestígio. Virou um subproduto, um ruído do processamento cerebral, o lixo que o sistema nervoso descarta durante a noite. Mas a neurociência mais recente está começando a recuar dessa posição. Pesquisadores da Universidade de Harvard mostraram que o sono REM consolida memórias emocionais de forma que a vigília não consegue. O sonho parece ter uma função ativa de regulação, não apenas de descarte. Matthew Walker, neurocientista de Berkeley e autor do livro Por que Dormimos, descreve o sono REM como uma forma de terapia noturna. O cérebro revive experiências emocionais difíceis num estado com menos cortisol, o hormônio do estresse, o que permite reprocessá-las sem a carga emocional original. Os antigos não sabiam o mecanismo, mas sabiam o resultado. Quando diziam que o sonho resolvia o que a mente acordada não conseguia, estavam descrevendo algo real. Só erravam na causa. Existe uma ironia aqui que vale nomear. Durante 40 mil anos, os humanos acordavam de sonhos perturbadores e tinham uma estrutura pronta para dar sentido ao que aconteceu. Um ritual, uma interpretação, uma comunidade que validava a experiência. Hoje, acordamos de pesadelos e ficamos olhando para o teto no escuro, tentando convencer a nós mesmos de que não foi nada. Não temos mais os portões de chifre ou de marfim. Não temos mais o templo de incubação. Não temos mais o livro de interpretações. Temos o celular. E abrimos o celular. Os antigos talvez soubessem algo que a gente ainda está tentando redescobrindo. Que o que acontece quando você fecha os olhos não é menos importante do que o que acontece quando os abre.